igualdade, mas só quando convém. Como é que é possível que as mesmas mulheres que exigem igualdade esperam e exigem que o homem pague no primeiro encontro? Vamos falar sobre isso. Quem paga a conta no primeiro date, Carol? Quem paga a conta, olha, eu acho bem legal quando o cara paga no primeiro encontro, né? Mas assim, eu não me importo de dividir. Então, se eu tiver que dividir, eu divido, mas eu acho legal o cara que paga no primeiro encontro. E aí, nos próximos, fala, no próximo a gente divide, no próximo você paga. Eu acho isso bem... Um ato de cavalheirismo. Você gosta de cavalheirismo. Exato. No primeiro encontro. Exatamente. A Carol gosta de cavalheirismo, mas, Carol, o cavalheirismo é um tratamento privilegiado que os homens dão às mulheres, exclusivamente às mulheres. Então, eu sei que a Carol é uma mulher moderna, feminista e que acredita que nós somos iguais. Então, você não pode convergir essas duas coisas porque não bate a bota com a perdigota. Não bate a bota com a perdigota. Se nós somos iguais, nós temos que rachar. Não é? No primeiro, pagas e depois logo se vê. Se houver um segundo, nós depois vemos se eu pago ou se dividimos. Mas a primeira ficas logo no prejuízo. Isto não funciona assim, Carol. Quem que paga a conta? O homem ou a mulher? O homem. O homem, né? Por quê? Exato. Reparem bem no menino Joãozinho aqui. Vamos mudar a cor disto, porque temos que ver bem. O menino Joãozinho. Este é o menino Joãozinho aqui. O menino Joãozinho diz que o homem tem que pagar. E este Pokémon... um indivíduo adulto do sexo masculino, um soy boy, um menino da soja diz, não, o homem tem que pagar, porque isto que ele ouviu a vida toda dele, ele nem sequer sabe porquê. Ele simplesmente faz aquilo que sempre viu os outros fazerem à volta dele e por isso ele repete. Mas olhem bem para essas duas criaturas. Cavalheirismo. Cavalheirismo, então, é a palavra. É a chave, né? E se a... Essa seria a chave, mas para que fechadura? Em troca do cavalheirismo, o que é que os homens recebem? Nem sequer tens cortesia básica da parte das mulheres. Elas chegam e exigem coisas e tu ainda pagas e não recebes nada em troca. Então, para que é que eles têm esse privilégio? Isto é o que esses jovens... Lá está, menino, eles só dizem coisas. Dizem coisas que parecem bem, que soam bem, mas que eles nunca sequer tiraram 2 segundos para refletir sobre aquilo que dizem. Simplesmente repetem a programação. Se o parceiro ali quiser rachar, racha Daí também? vai dela, mas Isso que eu ia falar. se você tá conhecendo agora, se você tem alguma segunda intenção com ela, Uhum. você paga a conta e tal, Se pagar também, sem esperar nada de volta. sem esperar nada de volta. Falou bonito, parceiro. No primeiro... Não, falou feio. Você quando tu convidas uma mulher para sair, abordas uma mulher, pedis o contacto, convidar para sair e sair, é a forma que a sociedade tem da dança do acasalamento. Isso significa eu quero te dormir, eu quero te ver nua e quero entrar dentro do teu corpo, eu quero te penetrar, eu quero fazer isto. Mas como não estamos no tempo das cavernas e eu não pego numa moca e arremesso aquilo contra a tua cabeça, tu ficas inconsciente, eu agarro-te pelo cabelo, arrasto até a minha caverna e depois faço uma cúpula violenta contigo contra a tua vontade. A forma que a sociedade encontrou uma das convenções é, existe uma corte e este é o processo da corte, mas espera-se alguma coisa em troca. Não é, minha senhora? Espera-se alguma coisa em troca. Nada é grátis, não existem refeições grátis, isso não existe. Primeiro encontro, quem que paga a conta? O homem ou a mulher? Divide. Você paga. Pra você paga, pra você tem que dividir. Ela diz isso porque acredita que é uma mulher forte e empoderada, mas se ela escolher um restaurante de alto nível, eu tenho certeza que quando a conta chegar, ela vai dizer a mesma coisa. Mas se ela aceitar, por mais que ela tenha alguma atração por ele, ela vai perder, nem que seja um bocadinho assim, mas vai perder alguma atração e definitivamente o respeito pela figura masculina dele. Divide. Tá valendo. E por que vocês acham isso? Porque é justo, né? Bom, cara, porque é costume.
Ela teve muito bem, ela teve bem, porque é o justo, isso seria o justo. Mas ouviram o que é que o jovem disse, que é aquilo que eu estou a repetir desde o princípio do vídeo, porque é costume, eu estou habituado, foi esta a programação que eu recebi, é isso que toda a gente à minha volta faz e é isto que eu vou fazer. Foi assim que você conquistou? Também? Foi. No primeiro encontro, quem que paga a conta, o homem ou a mulher? Os dois podem rachar. Vocês são a favor de rachar? Eu acho que dá pra rachar. Vocês acham que no primeiro encontro quem tem que pagar a conta é o homem ou a mulher? O homem, Por quê? porque de regra, né? Praxe, né? Reparem bem que esse é um indivíduo que tem mamas. Ele tem aquilo que os americanos chamam de man boobs, as mamas, as tetas masculinas. Então, com um perímetro abdominal fora de controle, este jovem, aquilo que ele consegue fazer para controlar o aspecto dele, ele claramente não está a fazer. Tá bem? Tem o cabelinho arranjado, mas eu nunca olharei para este indivíduo e pensaria, isto é um homem forte e ele deve ser muito sábio e eu vou seguir os ensinamentos dele. Tipo, nah. Se vocês seguem indivíduos desse porque é de praxe, vocês estão em maus lençóis. Praxe? Lançar a primeira. Exato. O que vocês acham de homem que paga a conta? Eu acho melhor do que fica cobrando, né, depois. Tu divide ou você prefere que ele pague? Eu prefiro que ele pague, né? Elas preferem sempre que você pague, porque o que é teu é nosso, o que é dela é dela. Essa é a mentalidade das mulheres sempre, desde tempos sem memória. Tipo, é simplesmente assim que a psique feminina funciona. Então, meus senhores, vocês têm que andar aqui neste mercado ligeiros, navegar isso de forma perspicaz e astuta. Mas para isso vocês têm que entender que estas são as regras do jogo. Por quê? Porque é obrigação dele. Olha! Ok, é obrigação dele, fantástico. Ele tem a obrigação de pagar e você tem a obrigação de abrir as pernas. Se um homem disser isso, é um problema, mas uma mulher pode dizer, não, ele tem que pagar porque é obrigação. Mas se o homem disser, ok, fantástico, esta é a minha obrigação, eu paguei pela tua refeição, a tua obrigação agora é abrir as perninhas e levar com ele. Chouriço aos empurrões. Esta é a tua obrigação. Se o homem disser isso é um problema, mas uma mulher pode dizer essas coisas e todos rimos muito. O que vocês acham de homem que paga a conta? O que você acha? Eu acho muito forte. Frau, Forte. você gosta então? Gosto. Mas você já divide a conta ou não? Eu divido. Já passou por alguma situação ruim com isso? Não. Já pagou a conta para algum homem? Já? O que ele falou? Nada. Ele falou que tava sem grana e Tava sem grana, fazer o quê, né? Você achou ruim? Eu? Não, depois ele ia me pagar depois. Ele pagou? Pagou. Dica do dia. Isto é mais uma lição, meus senhores. Para alguns homens, para aqueles homens que elas genuinamente querem, elas vão lá, elas pagam a conta do restaurante, o Uber, o motel, elas pagam tudo. Elas dão tudo, o litro. Mas para aqueles que não são o tal, você tem que cumprir alguns requisitos. Mas para aqueles, vocês ouviram. Quem que deve pagar a conta no primeiro encontro? Sempre que temos um convite, quem faz o convite é que deve pagar a conta. Independente se for primeiro encontro, se for jantar, almoço de negócios, quem fez o convite paga sendo ele ou ela, tá? Agora, é extremamente educado que a pessoa que recebeu o convite se ofereça a dividir a conta, tá? Até aqui está tudo bem, mas ela está a convergir encontros românticos com encontros profissionais. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas eu acho que é louvável a mulher oferecer-se. A questão é que quando elas fazem isso, se o homem aceitar o pedido dela ou a sugestão dela, ela, dentro dela, um bocadinho de atração, e estamos a falar de encontros românticos, um bocadinho de atração vai desaparecer. Se tiver alguma, que em alguns casos é assim, mas as mulheres modernas conseguiram nos provar que a maior parte das mulheres tem zero interesse em envolver-se romanticamente com os homens, querem só uma refeição grátis, mas para aquelas que têm genuinamente alguma atração,
um bocado dessa atração morre se o homem aceitar a sugestão dela de dividir a conta. Então, muito importante aqui você se oferecer também a pagar a conta, independente se for primeiro encontro, independente se for jantar de negócios. O que não pode é ficar aquela... Não, essa mulher não sabe nada do que está a dizer. Não sabe nada do que está a dizer. No jantar de negócios, tu convidas, tu pagas. Pelo menos entre homens de negócios, com quem eu tive, estou a falar de milionários, não estou a falar de influencer do Instagram, estou a falar de milionários. Os meus mentores, milionários russos, ucranianos, americanos, portugueses. Não há cá essa conversa do ai tal, Não. Ele vai pode até sugerir, mas se tu convidaste aquela pessoa porque tu tens interesse em negociar com ela, é do teu interesse pagar a conta. Aliás, é ofensivo não te prontificares. discussãozinha na frente do garçom. Então isso tem que ser combinado antes, ok? Sim, não existe nada mais sem classe do que dois indivíduos estarem a discutir. Não, mas eu pago. Mas isso é do mais reles que existe, meu. É do mais reles que existe. Estarem ali a ver... Perdão. A ver quem é que mija mais longe. Tipo, isto é zero. Isto é zero. Mas chega lá, eu vou pagar. E tal, mas vamos dividir. Eu vou pagar. That's it. É isto, man. Se quiseres, na próxima pagas tu. Mas não vamos estar a fazer isso. Se tu fazes isso, fazes-me isso, nunca mais te convido para lado nenhum. Tipo, é simples, meu. Então vamos deixar de convergir coisas que não têm nada a ver com nada. Um jantar de negócio é um jantar de negócio. Um jantar romântico é um jantar romântico. Minhas senhoras, o homem paga. A primeira nós até damos de borla, mas vocês distorceram de tal forma as regras do mercado de dating, de corte, que os homens já não querem sequer pagar no primeiro date. Porque antigamente os homens pagavam. Antigamente, há uns anos atrás. Mas a verdade é que vocês começaram a abusar disso. Porque aqueles que queriam alguma coisa convosco, mas que não encaixavam nos vossos estándares, vocês aceitavam, iam lá, eram entretidas, né? Estavam ali durante aquele bocadinho, jantar e não sei o quê. Ele pagava, vocês tinham aquilo que vocês queriam, que era o quê? Atenção, aquele do tempo dele, está ali a dar atenção durante aquele período. Tinhas uma refeição grátis, ias em direção ao pôr do sol e ele não tinha nada daquilo que ele queria. Então a regra é simples, você não tem atração mínima, zero, nenhuma pelo homem, não aceito o convite dele para ir para lado nenhum. Não des o número. Se des o número porque sentires que infelizmente vivemos em tempos estranhos em que há homens que agredem mulheres ou fazem coisas piores por não terem homens não, indivíduos adultos do sexo masculino que podem agredir ou fazer coisa pior com uma mulher por não dar o número. Isto é uma triste realidade. Dá um número falso ou dá o verdadeiro, mas bloqueia. Mas não aceites ir e desperdiçar o tempo deste homem, os recursos deste homem, se tu não tens o mínimo de atração. Se tens e chegas lá e não é nada daquilo, não aceites um segundo date. Estas são as regras, ou pelo menos costumavam ser, antes das mulheres perverterem isso absolutamente. Este foi o vídeo, esta é a minha opinião. Comentários aqui em baixo. Deixa aquele like da confiança. Subscreve o canal, partilha nos WhatsApps e Telegrams da vida. Amigos, familiares e afins. Por hoje é isto, estamos aí. Peace. We are gone, man.